Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 501 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos iniciar o capítulo 9 do livro de João. Um capítulo totalmente reservado para contar a história da cura de um cego de nascença por Jesus. Então, todo esse capítulo, 41 versículos falando dessa história. E que honra para este aí que nasceu sem a visão, mas teve aí o privilégio, de passar por tudo isso, de ser curado e de ter aí a sua história contada em um capítulo inteiro do Evangelho de João, poderoso Evangelho de João, amém? Como são 41 versículos dessa história, normalmente eu contaria tudo de uma vez, mas como é longa, eu vou dividir em duas partes. Hoje vamos até o versículo 23 e amanhã a gente termina essa história, amém? Então, versículo 1 do capítulo 9 de João. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Bom, explicando aqui, lá em Êxodos, capítulo 20, versículo 5, diz, na lei, de que a maldição, pela desobediência, ela encontraria ali até a terceira e a quarta geração daqueles que desobedecem a Deus. É uma maldição geracional. Então eles estavam, eles tinham esse conceito, que realmente existe, até os dias de hoje, sim, existe essa influência, de pecados dos antepassados. Isso é real, isso ainda existe até hoje, mas eles tinham essa coisa muito, de julgar. Então, se a pessoa nasceu cego, então foi pecado dos pais ou dos avós ou dos bisavós, até a quarta geração. Então eles perguntaram: quem foi que pecou, ele ou seus pais? E Jesus esclarece que nesse caso específico não foi por pecado de pai, não foi por pecado deles, mas foi para que a glória de Deus, fosse manifestada na vida deles, para que a obra de Deus. Então já havia sido planejado este momento na eternidade. Jesus, Deus, Pai já haviam planejado tudo isso. Então é incrível como Deus sabe de todas as coisas. Ele está lá no futuro. A eternidade é muito desafiador para entendermos. Como que ele sabe o futuro e a gente ainda tem um livre-arbítrio de poder mudar alguma coisa? Sim, nós temos o livre-arbítrio e ele sabe o futuro. Eu sei que é desafiador de entender isso, mas é isso que acontece. Não conseguimos entender todas as coisas. Tá? Bom, e Jesus esclarece aqui. É para que se manifestem as obras de Deus na vida dele. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, ou seja, as obras de Deus, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, façamos as obras de Deus enquanto é dia, trazendo luz, trazendo, a noite. Ela simboliza aí um tempo onde as trevas reinam, Mas aí ele vai falar sobre isso agora no versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então que possamos fazer
enquanto Jesus está aqui, enquanto Jesus está reinando, porque vai ter um tempo de tribulações muito forte, principalmente quando Jesus voltar, né? Ele vai ressuscitar os mortos, vai arrebatar as pessoas que estão vivas e que creem nele, né? E vão ser tempos de noites, né? Tempos de trevas, de tribulação e já na Bíblia já vem alertando sobre isso há muito tempo. Então ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E lá em Mateus 5,14 ele faz a referência que nós, discípulos, devemos também ser a luz do mundo. Assim como ele é a luz do mundo, devemos também ser a luz do mundo. E também se referindo aqui a João 8,12, né? No capítulo anterior ele se declarou: eu sou a luz do mundo, que é o segundo eu sou do livro de João, né? O livro de João tem 7 eu sous de Jesus, né? Falando bastante sobre a identidade dele. Ele repete aqui: sou a luz do mundo. E em Mateus, que nós sejamos também a luz do mundo. Mateus 5,14. Versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou, né, essa lama aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, primeiro explicar que é a segunda vez, né? São 2 as vezes que Jesus usa a saliva para operar uma cura. Lá em Marcos 7,33 ele cura um surdo e gago, né? Também utilizando a sua própria saliva. E aqui ele utiliza a sua própria saliva também para curar um cego de nascença. Bom, não é para a gente ficar fazendo isso, né? Cuspindo nos outros aí para ver se a gente consegue curar. Mas é para entender aqui que Jesus ele faz do jeito que ele quiser, né? Então ele não sei, não entendo por que ele usou a saliva dele, né? Mas uma coisa é certa, quando ele fala aqui: vai, lava-se no tanque de Siloé, né? E ele foi e lavou-se. Existe uma parte da cura, uma parte do milagre que cabe a nós também. É lógico, Deus pode fazer um milagre sem a gente acreditar ou sem a gente pedir? Pode. Jesus, por compaixão daquela viúva, que o filho dela tinha morrido, ele curou, ela não pediu, né? Ele só sentiu compaixão e ele, né, ressuscitou o filho da viúva, né? Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes existe uma parte que cabe a nós, né? É uma parte da fé, é uma parte da obediência, a parte humana do milagre, né? Existe a nossa parte também na maioria dos casos. Então aqui o cego de nascença obedeceu Jesus, acreditou em Jesus, teve fé, né, naquilo que Jesus estava falando, e ele fez a parte dele. E ele voltou vendo. Tá bom? E aqui faz referência ao tanque de Siloé. Também quero dizer que o tanque de Siloé é algo que é comentado em algumas outras passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Lá em Isaías, por exemplo, faz referência também ao tanque de Siloé. E eu estava pesquisando aqui no Google, até hoje ele existe, né? Então é um lugar que sabe-se a localidade dele exata hoje, né? E aqui na minha Bíblia, nas explicações da minha Bíblia, diz que até ainda hoje ele é usado como fonte de água. Amém? Um tanque lá de 1800 anos antes de Cristo, né, que tinha lá já essas referências, e faz a referência aqui também no Evangelho de João. Amém? Bom, versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes
o conheciam de vista. Como mendigo, perguntaram: não é este aquele que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, outros, porém, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Ele só estava falando aquilo que tinha acontecido, simples. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego de nascença. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus, olha, ele está contando já a segunda vez, contou para algumas pessoas, alguns homens, agora está contando para os fariseus, né, que estavam querendo saber como que foi que aconteceu isso, quem fez, né, e querendo atribuir aí uma culpa a Jesus, né, porque não poderia fazer cura desse tipo, principalmente desse tipo, utilizando saliva, fazendo lodo, né, que era tudo considerado aí, né, contra as regras dos sábados, né, que muitas dessas regras foram criadas oralmente, não faziam parte, não são parte da Bíblia em si, mas parte da tradição, né? E Jesus não veio para cumprir tradição, ele veio para cumprir as Escrituras. Diferente, ele cumpriu as Escrituras, mas isso fazia parte da tradição. Não tem na Bíblia isso, que não pode fazer isso ou aquilo. Eram tradições orais que foram passadas e eles criaram uma coisa tão gigantesca no sábado que eles até o número de passos que você poderia dar no sábado, eles tinham lá a quantidade. Você não podia passar desse número. Olha só que loucura, né? É a religiosidade. Olha o que a religiosidade faz, né? Ela cega as pessoas e ela confunde totalmente a origem dos mandamentos, a origem das leis. Então temos que ter cuidado com isso. Bom, então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, uns acreditando em Jesus, outros não, né? Entre os fariseus. Então, alguns dos fariseus acreditaram sim em Jesus. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego, mais uma vez: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Então, ele, na mesma hora, né, só pode ser profeta, só pode ser um homem de Deus para fazer um milagre desse, né? E ele, sabendo que ele nasceu dessa forma. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram os pais do cego de nascença. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais lhes responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Pergunta a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado, né, já haviam combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: idade tem ele, ide e interrogai-o. Então, bom, é isso. Eles
Eles queriam, de qualquer forma, oprimir o povo, né? Não deixar que o povo, que ninguém acreditasse em Jesus, que ninguém confessasse Jesus ser o Senhor. E eles mesmos estavam ali cegando o povo, cegando a si mesmos, né? Não vendo com os próprios olhos aquilo que estava acontecendo debaixo do nariz deles, né? O Filho de Deus, o próprio Deus, estava ali operando sinais poderosíssimos, e nem isso foi suficiente para que eles pudessem acreditar e pudessem enxergar. Quer dizer, aquele cego, ele não via naturalmente, mas o pior é a cegueira espiritual, que aqueles fariseus estavam de frente com o Filho de Deus, de frente com Jesus, de frente com o próprio Deus, e não conseguiam enxergar isso. Amém? Bom, então ficamos por aqui. Amanhã nós continuamos e terminamos essa história maravilhosa aqui da cura do cego de nascença, que possamos aprender com essa história. Amém? E que possamos enxergar este Jesus maravilhoso, que faz tantos milagres, que possamos ver e perceber todos os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas diariamente. Que não estejamos cegos para esses milagres. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.